Um filho pedindo a herança com o pai ainda vivo? Pense nisso por um instante. É como se dissesse: pai, para mim você já morreu. Essa é a frase que abre uma das histórias mais chocantes que Jesus contou. Mas por que Jesus contou essa parábola? O que ele quis dizer com ela? Antes de responder, vamos entender o que estava acontecendo naquele momento. Na Bíblia está escrito que todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Mas os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vamos imaginar essa cena descrita por Lucas. Jesus está dentro de uma casa, provavelmente a casa de Mateus. Ele está sentado à mesa com gente rejeitada pela sociedade. E os religiosos, de fora, olhando e julgando. Eles murmuravam, condenavam e se escandalizavam. Então Jesus vai até eles e conta 3 parábolas, 3 histórias em sequência. A primeira, sobre uma ovelha perdida. A segunda, sobre uma moeda perdida. E a terceira, a mais impactante de todas, a história de um pai e seus 2 filhos. A primeira parábola fala sobre um pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99 no deserto e saiu em busca da que havia se perdido. Quando a encontrou, fez festa. E Jesus conclui: assim também há alegria no céu por um pecador que se arrepende. A ovelha representa quem está perdido fora da sua casa e que sabe que está perdido. Isso não nos lembra dos publicanos e pecadores que sabiam que estavam perdidos e haviam se aproximado de Jesus? Na segunda parábola, Jesus contou sobre uma mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma. Ela acendeu a lamparina, varreu a casa, procurou até encontrar, e quando achou, chamou as amigas para celebrar. E Jesus conclui: assim também há alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A moeda representa quem está perdido dentro de casa, mas não tem consciência disso. Dessa vez, a moeda parecia mais com aqueles religiosos que não tinham a menor ideia de que estavam perdidos numa fé equivocada. E então, Jesus completa a trilogia com a parábola mais conhecida. Disse ele: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Deixa eu parar aqui para explicar a gravidade dessa fala. Na cultura judaica, esse pedido era um escândalo. Era como declarar: pai, para mim você já morreu. Eu quero sua herança, não a sua presença. E o mais impressionante não é o pedido, é a resposta do pai. Jesus continua: e o pai repartiu os bens entre ambos. O pai não briga, não pune, não expulsa. Ele apenas entrega. Permite que o filho vá embora. Um silêncio cheio de dor. Eu imagino a reação dos fariseus e mestres da lei naquele momento. Se nos dias de hoje isso já seria interpretado como algo absurdo no Oriente Médio, imagine naquela época. Jamais um filho falaria dessa forma com o seu pai sem que sofresse sérias penalidades. E Jesus prossegue. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de forma irresponsável. Jesus segue a parábola. Havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi empregar-se com um dos cidadãos daquele país, que o mandou para os campos a cuidar de porcos. Ali desejava encher o estômago com a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui Jesus descrevia a imagem do fundo do poço. Para um judeu, cuidar de porcos já era humilhante. Desejar comer a comida deles era cair na degradação total. Um filho que antes se sentava à mesa do pai, agora briga por comida com animais impuros. Mas é justamente aí que algo muda. Jesus continua. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome?
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Notem que esse foi o discurso ensaiado. Um filho arrependido, disposto a voltar para casa. Mas em sua mente não seria mais tratado como filho, apenas como um empregado. E assim, com vergonha e esperança misturadas, ele começa o caminho de volta. Jesus segue. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, movido de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Um pai correr soa como algo natural para nós, mas para os ouvintes do Oriente Médio isso era um escândalo. Homens idosos não corriam, pois correr era considerado humilhante. Mas esse pai corre. Corre porque ama. Corre porque precisa proteger o filho. Naquela cultura, depois do que havia acontecido, se o rapaz chegasse sozinho, os empregados poderiam rejeitá-lo e até mesmo agredi-lo. Por isso, o pai assume para si a humilhação, corre para desviar os olhares e toma sobre si a vergonha que seria do filho. O filho começa a falar: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E antes mesmo que o jovem termine o seu discurso, o pai o abraça e o beija. Jesus prossegue. O pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Tragam um novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e celebrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Cada detalhe tem um significado profundo. A melhor roupa devolvia a dignidade. O anel no dedo era símbolo de autoridade e pertencimento à família. As sandálias mostravam que ele não era servo, porque servos andavam descalços. Ele era filho. Não era apenas perdão, era restauração. O pai não o recebeu como empregado, mas o restaurou como filho. E a casa inteira entrou em festa. Mas havia alguém que não compartilhava da alegria. Jesus continua. O filho mais velho estava no campo e, quando se aproximou da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho cevado porque o recebeu de volta são e salvo. Ele se indignou, não quis entrar. Para ele aquela festa era injusta. Então Jesus disse: O pai saiu e insistia com ele para que entrasse. Perceba que mais uma vez o pai sai ao encontro. Primeiro do mais novo, agora do mais velho. O amor do pai alcança os dois, mas o mais velho desabafa. Há tantos anos te sirvo, nunca desobedeci a tuas ordens e nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, que desperdiçou teus bens com prostitutas, matas o novilho cevado para ele. Perceba, ele não diz, meu irmão, diz, esse teu filho. O ressentimento apagou a fraternidade. Então o pai responde com ternura: Meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas era necessário comemorar, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E a parábola termina assim, sem sabermos se o filho mais velho entrou ou não. Um final em aberto. Esse silêncio é intencional, porque a parábola não era apenas para falar de um filho rebelde que voltou. Era a resposta de Jesus aos fariseus que murmuravam do lado de fora. Na prática, era como se dissesse: Vocês vão entrar e se alegrar com o Pai pelo arrependimento desses pecadores, ou vão continuar de fora, presos ao orgulho e à falsa justiça? Essa é a grande mensagem. Não é apenas a história do filho pródigo, é a história de dois filhos perdidos. Um longe, afundado no pecado. Outro dentro de casa, mas escravo da amargura. E no centro de tudo está o pai amoroso. O pai que corre para restaurar quem se arrepende e que insiste com os justos para que celebrem a graça concedida ao próximo.
Perdido fora ou perdido dentro, o Pai continua chamando para a festa. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Sempre tem alguém que precisa ouvir. E me diga nos comentários qual é a próxima parábola você quer que eu explique aqui no canal. Que Deus te abençoe grandemente.